Olá pessoal, boa tarde. Hoje, quarta-feira, 13 de agosto de 2025, eu passo aqui para discutirmos os mais recentes acontecimentos políticos, jurídicos do país e dar a minha opinião sobre quais serão os próximos passos. Bom, primeiro aspecto é destacar que a sanção sofrida pelo Alexandre de Moraes com a Lei Magnitsky, ela é totalmente justificável. Nós não podemos esquecer que foi com a caneta do Alexandre de Moraes, muitas vezes em decisões monocráticas, que vários abusos foram cometidos, que direitos humanos foram cerceados, né? Basta lembrar que foi o Alexandre de Moraes quem encabeçou a censura, inclusive a cidadãos americanos, contra plataformas dos Estados Unidos. Foi o Alexandre de Moraes que avocou a competência do Supremo para julgar pessoas que sequer têm foro privilegiado e não poderiam ser julgadas pelo Supremo Tribunal Federal. Foi o Alexandre de Moraes que impôs penas excessivas aos envolvidos no 8 de janeiro. Foi sob a ordem do Alexandre de Moraes que o Clezão, que estava preso, mesmo o Alexandre de Moraes tendo sido alertado sobre o grave estado de saúde dele, o Alexandre de Moraes manteve ele preso e por conta disso ele veio a falecer. Foi por ordem do Alexandre de Moraes que presos estão lá em condições subhumanas, onde ele tenta, por meio da tortura, obter a confissão, haja visto o que aconteceu com Felipe Martins. E principalmente, esse é um absurdo gravíssimo, que nós temos uma garantia na Constituição que toda e qualquer pessoa tem direito de ser julgada por um juiz imparcial. E, obviamente, não tem condição do Alexandre de Moraes se colocar ao mesmo tempo como vítima, depois ele também é o investigador, porque ele usa lá o inquérito do fim do mundo para colocar todo mundo lá. Ao mesmo tempo, ele é o acusador, faz o papel do MP, muitas vezes decreta prisões sem nem pedir um parecer da PGR, da Procuradoria-Geral da República, e ao mesmo tempo é juiz. Então, assim, são absurdos atrás de absurdos. Então não precisamos ter receio de que o Alexandre de Moraes é sim merecedor de todas e outras punições. Bom, em relação ao que está por vir, nós temos uma situação onde, com a Lei Magnitsky, e agora que estão sendo conhecidos pelos ministros, os verdadeiros efeitos da aplicação dessa lei, mas a gente sabe que ela é uma lei muito dura, que ela representa uma verdadeira pena de morte financeira para as pessoas que estão lá. Então, o que o Alexandre de Moraes está tentando fazer agora, com seus discursos, é tentar levar com ele muita gente para o buraco, dizendo que a decisão não era só dele, que a decisão era coletiva, mas sabemos que muitas das decisões foram sim tomadas por ele de forma monocrática, de forma singular. E aí o que eu estou percebendo é que primeiro, o STF rachou e que vai ficar muito oneroso para a pessoa não largar a mão do Alexandre de Moraes. Eu tenho, sim, uma convicção de que o Alexandre de Moraes ele será expurgado, a cabeça dele será entregue pelos próprios outros ministros do STF. Por que disso? Bom, primeiro porque se o Congresso, inclusive, continuar protegendo o Alexandre de Moraes, já há notícias aí que a Lei Magnitsky pode vir contra o próprio Alcolumbre, pode vir até contra o próprio Mota. Mas o que nós estamos vendo, na verdade, no Congresso é o quê? É um movimento que agora uniu o Centrão para que seja votado primeiro o fim do foro privilegiado. Vejam vocês, essa pauta uniu os políticos do Centrão que agora não querem mais ser julgados pelo STF. O que antes era um privilégio, ter foro privilegiado, para a pessoa não ser perseguida, por exemplo, um juiz singular, hoje passou a ser um prejuízo, porque imaginava-se inicialmente que o julgamento pelo STF seria um julgamento idôneo, imparcial e técnico, mas como o STF hoje é um órgão político, e quem fala isso não sou eu, é o próprio Lula, quando ele fala que ele não governa mais sem o STF, mas então passou a ser ruim ter foro privilegiado. A partir do momento que se aprovar o fim desse foro privilegiado aos políticos do Congresso Nacional, o STF perde esse poder de chantagem contra esses políticos, principalmente políticos do Centrão, que muitas vezes têm processos
que podem ser julgados pelo STF. Inclusive, de novo, foi o próprio STF que explicitamente chantageou os políticos, dizendo que se eles votassem alguma coisa, eles poderiam receber uma punição em troca com o julgamento desses processos. Mas então eu imagino que com a aprovação desse projeto aí do fim do foro privilegiado, os políticos, né, se distanciam do STF e nós temos no Congresso aí sim já uma maioria de políticos que são favoráveis à anistia. E nós temos já no Senado uma maioria de senadores que são favoráveis ao impeachment. Vai ser fácil? Lógico que não é fácil. Mas o que nós temos de força? Nós temos essa força externa dos Estados Unidos pressionando e nós temos que ter como força interna a mobilização popular. A pressão popular continua, a pressão para que a gente mostre que ninguém aguenta mais tanta corrupção, tantos desmandos, tantas injustiças, tanta concentração de poderes nas mãos do STF, e principalmente que nós não queremos que o Brasil se aproxime do eixo do mal. Eu não quero o Brasil amigo do Maduro, eu não quero o Brasil amigo do Putin, da Rússia, eu quero o Brasil aliado aos regimes democráticos, ocidentais, que pregam a liberdade em todos os seus aspectos. Isso para dizer então que vamos permanecer vigilantes, vamos continuar cobrando dos nossos deputados, porque vez ou outra ainda vem pautas, né? Igual essa lá da adultização de crianças, realmente é algo muito grave, mas muitas vezes o PT usa isso como cortina de fumaça, né? Para desviar o foco. O nosso foco agora, até porque, ainda voltando nessa questão aí, já existe o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e o PT não tem um mínimo de preocupação de proteger as crianças e punir os criminosos. Tanto é verdade que todas as vezes que isso vai para ser votação no plenário, o PT vota contra o endurecimento das penas. Mas voltando, nós precisamos pacificar o país, nós precisamos virar essa página. E para isso nós precisamos do impeachment do Moraes, da anistia aos envolvidos no 8 de janeiro. E isso vai vir, depois, me parece, é o que está acontecendo, depois da votação do fim do foro privilegiado. Para isso, os Estados Unidos vão continuar em cima e a mobilização popular deve ser mantida. Um grande abraço.